Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre o futuro do trabalho, parte 2. Eu espero que você esteja muito bem. E já quero te dizer que o podcast anterior, caso você não tenha ouvido, ele está disponível e ele faz parte desse podcast. A gente vai fechar, né, falando sobre o futuro do trabalho, que veio de uma matéria que eu não li na íntegra, tá? Da Isis Borges, que é colunista da Você RH. E ela trouxe, né, dados de uma pesquisa, onde essa pesquisa considerou a opinião de 508 executivos de todo o país, avaliando 33 mudanças que vêm sendo apontadas como parâmetros do futuro do trabalho, agrupada em 4 tópicos: natureza do trabalho, força do trabalho, execução do trabalho e educação do trabalho. Né? Dentre dessas 33 mudanças que ela traz, ela na verdade destacou 12, que ela acredita que são muito úteis para as lideranças, né, poderem se preparar para esse futuro aí do trabalho. Eu já falei das 6 primeiras, está no podcast anterior, te convido a ouvi-lo, caso não tenha feito ainda, e a gente vai falar hoje, né, nesse podcast, dos últimos 6 tópicos que ela trouxe. Então eu vou abordar aqui os últimos 6 tópicos, e volto a dizer, eu não li na íntegra a matéria, eu estou trazendo os tópicos e falando sobre o que eu venho estudando de acordo com esses tópicos, que para mim fizeram muito sentido, todos os tópicos que ela trouxe, tá? Então vamos falar aqui rapidamente, né, nesse momento nosso aqui de falar sobre o futuro, sobre esses tópicos. Bom, se a gente continua, né, a gente vai para o 7º tópico. Os trabalhadores vão valorizar cada vez mais a saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa realidade, tá, foi trazida junto com o movimento que nós vivemos da Covid. Então, e eu já acho que isso é um futuro que já aconteceu. Tem muita gente, muitos colaboradores, muitas pessoas já fazendo essa análise que não dá mais para se matar de trabalhar horas e horas e horas a fio, fazer um monte de hora extra, não ter final de semana e achar que esse é o natural da vida, que a vida é assim. Eu converso, né, como eu faço consultoria de RH, eu converso com muitos profissionais. E é muito legal quando eu escuto, né, dessas pessoas, desses profissionais, que, nossa, eu tô equilibrando, eu tô fazendo mais coisas para mim, eu preciso desse equilíbrio, porque as pessoas conseguem sentir na prática que quando elas equilibram vida pessoal e profissional, elas ficam muito mais produtivas no trabalho, elas têm foco no trabalho, sabe? E ter já essa consciência, já tá trabalhando isso é muito importante, gente. Então, quem ainda tá na vibe louca de se matar de trabalhar, de achar que trabalho é pesado mesmo, é estressante, tem que trabalhar 15, 20 horas por dia, e é isso, e acabou e ponto final, abro aqui um parênteses para que você possa pensar de uma outra forma. Que tem muita gente indo na direção contrária a que você está pensando e achando que é o normal, tá? Como dito desde a Covid, né, nós estamos vivendo um novo normal. Então é importante a gente já começar a pensar sobre isso, né? Como a gente equilibra a nossa vida pessoal e profissional para sermos, né, mais felizes, mais produtivos, mais empáticos, sabe? Mais amorosos, enfim. Muda tanta coisa na nossa vida quando a gente tem de verdade esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. Então é importante, achei muito legal, todos os 12 tópicos são maravilhosos, mas esse é muito legal também. O 8º tópico, os trabalhadores e as tarefas rotineiras serão automatizadas. O que já vem acontecendo e vai continuar acontecendo com mais frequência ainda. Tudo que é rotineiro, tudo que é mais simples,
com certeza será automatizado. Alguém vai criar uma ferramenta para que aquilo seja realizado por uma máquina, por um aplicativo, enfim, ao invés de ter um ser humano lá perdendo tempo com uma coisa que a máquina pode fazer, que o aplicativo pode fazer. Então é importante você já começar a pensar, poxa, se seu trabalho é tem tarefas muito rotineiras, você começar a se desenvolver em outras áreas ou na área que você está, né, para buscar mais a criatividade, que vai ser o nosso diferencial enquanto seres humanos, né, a nossa criatividade. O 9, trabalhos humanos intensivos que exijam criatividade e inovação, olha aí, completando 8, serão altamente valorizados e bem remunerados. Então, quando você traz soluções para aqueles desafios que a empresa não vem conseguindo há anos ter, você se torna um profissional diferenciado. Quando você pensa fora da caixa, você se torna um profissional diferenciado. Quando você busca autodesenvolvimento, me perdoem, você se torna um profissional mais valorizado pelo mercado. Quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente buscar isso e praticar isso, mais a gente vai ser valorizado no mercado. As empresas estão cansadas das pessoas que fazem sempre igual, tudo igual, do mesmo jeito e nunca mudam. Isso cansa, gente, isso não traz novos resultados, isso leva empresas à falência. Então a gente precisa de trabalhos, né, de trabalhadores, de colaboradores, de intraempreendedores, sabe, que queiram realmente trazer criatividade e inovação para o seu dia a dia, né, até para o seu trabalho ficar muito mais leve, sabe, muito melhor. Então assim, isso é muito importante a gente pensar. E todos nós, Fernanda, mas eu não sou criativa. Isso é papo seu. Dá para desenvolver, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Agora você tem que querer. Com certeza, se você conversar com alguém próximo de você aí, ele vai te trazer algumas ideias de criatividade que você já trouxe e que você não tá fazendo o link que aquilo é criatividade, tá? Então troca ideia aí com seus parceiros, com as pessoas que trabalham contigo, porque provavelmente as pessoas vão te mostrar isso. E dá para desenvolver criatividade sim, tá? O 10. Haverá grandes mudanças nas relações de trabalho contratuais, com alta valorização de acordos temporários e flexíveis. Bom, é bem legal a gente falar sobre isso, porque a gente já vem, né, de mudanças aí importantes na legislação trabalhista do nosso país. Provavelmente outras mudanças virão, e virão mais rápido do que a última que teve. Não vai demorar tantos anos, décadas para isso acontecer, então vai ser mais rápido. E é claro que quando a gente pensa em resultado, né, a gente pode pensar em projetos temporários, em acordos temporários e flexíveis, que seja bom tanto para a empresa quanto para a pessoa que está sendo contratada. Né? Ao invés da gente querer ter uma pessoa ali o tempo inteiro, né, sem ter os projetos para serem desenvolvidos muitas vezes, né, e ficar só nas tarefinhas rotineiras, as empresas começam a pensar, e de alguma forma isso vem trazendo, né, essa visão para os empresários, por exemplo, de que contratar por projeto traz mais resultado, porque aquela pessoa é contratada para resolver aquela questão ali, aquele projeto. Então o foco dela está todo voltado para aquilo. Olha como isso é interessante. E claro que isso dando certo, aquela pessoa pode ser recontratada de novo por um novo projeto, para dar continuidade em algo. Então isso é importante e muito legal ser falado, porque para mim faz muito sentido e eu acho que isso é muito legal, tanto para a empresa quanto para quem está entregando o projeto, sabe? Isso traz um renovo, né? Tipo, nossa, fui contratado por esse projeto, por esse tempo, fui, fiz, entreguei. A empresa gostou tanto, eu gostei tanto de trabalhar para essa empresa, que agora a gente tem um novo projeto para fazer, né? Num outro prazo. Isso é muito legal, porque você não entra naquela questão de se acomodar, porque você tem prazo, tem foco, tem um projeto para ser entregar, para ser entregue. Vamos lá, 11. As inovações tecnológicas exigirão uma constante requalificação da força de trabalho. Isso também não é novidade, mas tem gente que fica dormindo no ponto, que acha que não precisa mais estudar, que não tem essa necessidade. E, gente, esse tópico 11 aí traz de novo
essa questão de que a gente precisa, o nosso cérebro precisa estar em movimento, a gente precisa estar buscando atualização, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo, a gente precisa acompanhar as inovações tecnológicas que fazem sentido para o trabalho que a gente quer realizar. Então a gente tem que parar de ficar dormindo no ponto e achar que se a empresa quer, ela que pague, ela que faça, e não funciona muito bem assim não na prática, tá? Então é importante a gente ficar atento a isso e acompanhar o que está acontecendo, inclusive trazer também para a empresa, né? Olha, né, descobrir essa tecnologia nova aqui, podemos testar, como é que faremos? Isso é importante, né? Isso já entra aí um pouco da sua criatividade. E para fechar o 12, eu amei de paixão o 12, que diz o seguinte: os profissionais estarão constantemente aprendendo e desenvolvendo novas habilidades, em vez de se preocupar com os novos diplomas. Isso é muito legal e para mim faz muito sentido, porque por muito tempo, né, as pessoas foram cobradas a fazerem cursos para apresentarem diplomas, né? Tá aqui o diploma, tá aqui, fiz esse curso. E a gente precisa imaginar o seguinte: o diploma é consequência, né, do que você cursou lá, enfim, das aulas que você fez, independente se foram presenciais, online. E provavelmente a gente vai ter muitos cursos, né, mentorias, enfim, tudo voltado para o online. Mas a grande questão é o aprendizado disso, sabe? Porque não adianta você fazer por fazer, para pegar lá no final um certificado, entregar para a empresa ou colocar na parede do teu escritório, da tua sala. E olha só quantos certificados eu tenho, quantos diplomas eu tenho. A questão não é essa. É o que você aprendeu lá. É o que você está fazendo com o que você aprendeu lá. E para a gente colocar algo, né, uma informação, essa informação virar realmente um conhecimento, a gente precisa praticar. Então muitas vezes nós ficamos só lá na questão da informação, a gente não aprofunda, porque a gente não vai para a prática. E ir para a prática é pegar aquela informação que você teve e colocá-la para rodar no seu negócio, colocá-la para rodar no seu trabalho, no que você sabe fazer, para que aí sim você adquira conhecimento, porque senão só vai ser uma informação que você vai esquecer em poucos meses, tá? Se bobear, em poucas semanas, porque você não colocou em prática. E aí você, não, mas então eu vou ter que rever o conteúdo todo. Aí você vai ter que, de novo, usar o seu tempo para uma coisa que você já poderia ter aproveitado já e praticado, né? E você, não, peraí, eu não lembro disso, eu vou ter que voltar lá no curso, voltar lá na ferramenta, perguntar ao professor porque eu esqueci. E se você tivesse praticado, você com certeza teria adquirido o conhecimento necessário. Então, e outra coisa, gente, a prática, né, vai mostrando pra gente quais as dúvidas a gente começa a ter com relação a isso que a gente está fazendo. Porque quando a gente está lá só no mundo das ideias, tem um monte de coisa que a gente não tem como dizer que ela vai acontecer, né? Você só sabe se aquelas questões vão acontecer quando você vai praticar. E você não consegue pensar em tudo que pode acontecer quando você coloca aquela informação na prática para virar um conhecimento. Então, o conhecimento, a prática, né, te fortalece, te traz mais músculos sobre aquilo. E talvez a partir daquela prática você busque mais conhecimento ainda sobre aquilo, porque você acredita que precisa, enfim. Então, é muito importante praticar, gente. É muito importante a gente sair só do campo da ideia e praticar. Na última formação que eu fiz de analista existencial, a Tassi falou pra gente que toda vez que a gente aprende um conteúdo, a gente deveria, tá? Pra nossa absorção melhor desse conteúdo dali a 24 horas, voltar a estudar aquilo, rever aquilo. Dali a 7 dias, rever de novo. E após 30 dias, rever de novo. É fácil fazer isso? Não, porque eu sei que todo mundo tem o seu tempo contado, cronometrado, né? Eu sei que não é fácil. Mas tá aí uma técnica que você pode começar a usar para não perder a informação que você já recebeu. Porque não adianta eu ter um certificado se eu não lembro mais nada do que foi visto, falado
discutido naquele curso, mentoria, formação, seja lá o que for. Tá fazendo sentido isso para você, o que eu tô tentando colocar aqui para vocês? Não é o papel. O papel aceita tudo. Mas é o que você vai fazer com o que você recebeu de informação para que isso né, se transforme em conhecimento e melhore a sua vida pessoal, profissional, das pessoas que estão próximas de ti. Então, esse tópico 12 aí também muito interessante a gente começar a refletir sobre isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Futuro do Trabalho, parte 2, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, fernandagonçalves.com, nosso-ead.com.